Hoje eu estou aqui com 2 moças que eu adoro, que eu tenho uma admiração enorme. Uma que eu conheço de longa data, tá aqui a Eliane Ribeiro, e a Eliana. Olha, Eliane e Eliana. Então as 2 aqui Coincidên quase xarás para um bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso. Bom, antes de eu apresentar a Eliane, eu queria que ela se apresentasse, falasse um pouco de sua trajetória, da sua história de vida, que é fantástica. Fala pra gente. Olha, eu estou aqui primeiro obrigada Eliana pela iniciativa, muito bom estar aqui com vocês, muito bom voltar pela segunda vez a Juiz de Fora, pela mão aqui da regional. Eu costumo dizer que eu sou uma brasileira que fez o percurso inverso de Cabral, e eu era uma jovem com 20 e pouquinhos anos, e resolvi aceitar um convite, um desafio para fazer um estágio de 3 meses em Portugal. Ao fim de poucas semanas, conheci meu português e esse estágio já dura mais de 30 anos. Foram anos incríveis, maravilhosos, tenho construído uma família, uma vida, e eis que houve uma reviravolta que foi um pouco transversal a nível do mundo, a grande crise, a última crise financeira, aquela crise que começou lá com a Lehman Brothers e veio como um tsunami por vários países. Em Portugal foi isso mesmo, foi um maremoto que levou à falência quase 50% dos empresários. Então foi transversal e nessa altura nós também fomos, eu, meu marido, a minha empresa, as nossas empresas foram, também e junto com esses quase 50%. Então foi aí que eu em 2010, com quase 40 anos, ainda com filhos pequenos a precisar de mim, tive que buscar outro caminho. E é assim que eu chego para a Remax, é assim que eu chego na imobiliária. Então, Eliane, né, quase xará. Eu quero te agradecer, né, por ter aceitado fazer esse podcast conosco, da Remax Veritá, de Barbacena. Eu estava falando com você, né, eu tenho uma lembrança muito positiva sua, que foi na C7, que aconteceu no Rio de Janeiro, pós-pandemia, melhor, a gente estava assim, ainda num clima de pandemia. E você me impactou muito na sua palestra, porque você fala muito ao coração. E eu tenho essa característica, porque eu acho que se nós lidamos com pessoas, né, nós temos que aprender ou desenvolver essa característica de falar o coração das pessoas para acolhê-las melhor, né. E eu venho de uma cidade de 130 e poucos mil habitantes, né, aqui pertinho de Juiz de Fora, e eu queria saber de você, o que que eu queria que você dissesse para nós. Você fez uma transição, eu também fiz uma transição de carreira, e você fez uma transição de carreira, né. O que que foi para você escolher a profissão de corretor de imóveis e escolher a profissão a Remax, né, como a empresa que você ia desenvolver essa nova profissão? Ah, Eliana, primeiro parabéns por você ter essa preocupação com o ser humano, porque eu de facto acredito que esse negócio é um negócio de relacionamento. A gente impacta na vida das pessoas, em todas as etapas, em toda a cadeia, seja enquanto regional, seja enquanto broker, seja enquanto e principalmente enquanto corretores. Então, independentemente da necessidade de desenvolver técnicas, de adquirir conhecimento, de buscar um relacionamento profissional e uma entrega profissional, acima de tudo, do outro lado está sempre um ser humano. Então, parabéns, porque eu acho que quem não se foca na relação humana, está talhado ao fracasso. É a minha visão. Tem gente que é muito Sim. racional e numérica e acha que está tudo bem, se der certo para ele eu também fico feliz. Mas eu acho que quando há um foco no humano, isso extrapola, né, sem, claro, deixar de lado todas as outras vertentes que são indispensáveis. Eu quando cheguei e escolhi, quando eu escolhi ser corretora, a minha opção foi: eu quero ser dona do meu negócio. Eu sempre trabalhei para outras empresas, só tinha trabalhado para outras empresas,
ou nas empresas do meu marido. Eu nunca tinha tido o meu negócio, mas eu estava falida, então eu não tinha capital para começar a minha imobiliária. Única capital era eu, né, a pessoa. Então foi assim que eu fiz um estudo de mercado, porque também as pessoas de marketing fazem muito estudo de mercado, e descobri que existia em Portugal uma imobiliária que era líder mundial. A única imobiliária que as outras que estavam falindo se juntavam os profissionais que saíam dessas empresas falidas. A única, isso inclusive nos Estados Unidos. A única imobiliária, e até hoje é, cotada numa bolsa de valores, a Bolsa de Valores de Nova York. Eu queria uma proposta à prova de crises. Então a Remax surgiu para mim como essa solução que realmente era a prova de crises e onde o meu sucesso só dependia de mim, de aprender, de participar das formações, dos treinamentos e aplicar. E o resultado dependia de mim. Então foi isso que foi para mim o fator principal de escolha. Primeiro, ser corretora, porque eu queria ser dona do meu negócio. Segundo, estar numa marca à prova de crise. E terceiro, que me oferecesse todas as ferramentas para eu desenvolver um negócio que só dependesse de mim o resultado. Muito bom, né? Muito bom. Eliane, eu queria, assim, aproveitar, assim, esse ensejo dessa história que você conta, porque logo que você entrou no início ali da sua profissão, me tornei corretora de imóveis. E esse primeiro momento da profissão é o momento que a gente fala é o jato saindo da pista, né? É o jato, a gente gasta muito combustível, a maior parte do combustível está ali para decolar, né? E eu queria que você falasse, assim, dentre a sua experiência nesse período, eh, quais foram os acertos e quais são as dicas que você daria para quem está começando hoje na nossa região? Primeiro, a primeira coisa mais importante, a gente não sabe nada. Eu achava que sabia demais, eu achava que sabia tudo. Então houve um momento que o meu mentor me disse: "Eliane, vou te dizer uma coisa, isso daqui é que nem tirar a carteira de para dirigir um carro, de condução. Você quando não tem carteira, você vai do lado do condutor e até dá conselhos: "Olha, atenção, trava, você vai com muita velocidade, olha ali, presta atenção o sinal, presta atenção a passagem de peões", né. Você acha que sabe, é inconsciente. E de repente você senta ali e descobre que afinal você não sabe, você tem que fazer muita coisa junto para poder conduzir o carro. Então você vai estar o quê? Aprendendo, porque vai ter alguém do teu lado te conduzindo nessa aprendizagem. E você vai ter que estar sempre atenta a todos os passos, aos processos. Tira a carteira, ainda vai continuar lembrando desses ensinamentos e chega um momento que fica no automático, você já faz sem ter que pensar, então aí você nem se lembra que você sabe, Perfeito. você já nem tem consciência. Então, Eliane, isso é que nem o mercado imobiliário, esvazia o teu copo, faz aquilo que eu te digo, cala a boca, escuta mais do que fala, presta mais atenção do que fala. Respira fundo, fecha a boca e sorri, porque esse negócio é um negócio de todos os dias fazer mais do mesmo, até encontrar o seu caminho e o daí sim aplicar e trazer a sua personalidade para dentro do teu negócio. Mas enquanto você não fizer os básicos na perfeição, você não vai conseguir ter os resultados que você espera. Vai estar sempre no cardiograma, né, no eletrocardiograma, sobe, desce, sobe, desce. Então é isso, deixa-se conduzir. Então para quem chega no mercado hoje, eu digo muito isso. Dá tempo ao tempo. Se é um ne e você para ter resultado, você precisa ter paciência e confiar no processo. Tem alguém que sabe mais que você, ouve esse alguém, aplica e vai dar tudo certo. Ótima dica, hein, Eliane? Bom te dizer, hein.
Eliane, você falou na sua palestra, né, agora na parte da manhã, ó, que quando você entrou no mercado imobiliário, há mais ou menos 15 anos, mercado de intermediação, né, imobiliário, há mais ou menos 15 anos, você encontrou muito uma coisa que nós encontramos aqui. A pessoa, não dá para mais nada, vai ser corretor de imóveis. É o plano B, né? Não conseguiu sucesso na profissão A, B ou C, vai ser corretor de imóveis. Ficou desempregado, vai ser corretor de imóveis. Então, o corretor de imóveis, ele virou uma profissão secundária, digamos assim, né? Como que você vê essa perspectiva nova para o Brasil agora, porque você é de Portugal, você viveu isso lá, e eu acho que nós estamos vivendo isso aqui, né? A gente precisa profissionalizar, a gente precisa melhorar a prestação do serviço de intermediação imobiliária. Como que você vê isso no Brasil? Quais são as perspectivas que você consegue olhar de fora para nós aqui? Olha, o Brasil tem características, eh, que são invejáveis quando a gente compara com a Europa. E uma delas é a rapidez em apanhar as soluções e entender processo, executar e ter resultado. Tudo na Europa é mais lento. Então eu acho que hoje os jovens brasileiros, os menos 30, já descobriram que o mercado imobiliário é um mercado de fortunas. A gente já começa a ver aqui alguns profissionais já não exercendo aquela profissão que fez a faculdade e vindo para o mercado imobiliário. Nós já temos muitos casos lá na Europa, e nomeadamente em Portugal, de pessoas com menos de 30 anos a ganhar 1 milhão de euros de comissões por ano. A gente tem mais do que um. A gente tem vários jovens hoje, menos 30. Aliás, eu tenho na minha agência um jovem de 19 anos e já está faturando mais de 150 mil euros no primeiro ano. E ainda a gente vai aqui no mês de agosto, né? Então, 150 mil euros multiplica por 6, né? A gente vai ter aqui um valor que olha, para um jovem de 19 anos é qualquer coisa. No Brasil não vai ser diferente. Os jovens entendem que as grandes fortunas estão no mercado imobiliário, seja no investimento imobiliário, seja mesmo na profissão, enquanto corretor, enquanto dono de imobiliária, e que depois isso é um trampolim para outros setores. Mas é no imobiliário que eles começam e conquistam as primeiras fortunas para depois fazer investimentos em outras escalas. Minhas amigas, que papo bom assim devia durar muito tempo, Devia, né? mas que pena que acaba. Quero agradecer muito vocês duas por esse momento. Eliane, você é sempre muito bem-vinda, estou muito feliz com a sua vinda aqui. Eliana, obrigado pelo bate-papo. E vocês estão nos assistindo, espere os próximos episódios. Estamos aqui num evento super bacana, com vários bate-papos. Fique atento com os próximos episódios. Valeu, forte abraço.